Ele disse em voz alta, sem vergonha, sem medo. Ela não vale mais nada. Eu já tenho alguém melhor. O salão inteiro parou. Na cobertura de luxo em São Paulo, luzes douradas refletiam nas taças de vinho. Empresários riam. Música suave tocava ao fundo. Tudo parecia perfeito, até aquele momento. Ricardo puxou Bruna pela cintura, colando o corpo dela ao dele como um troféu. Ela sorriu, confiante, vitoriosa. Isso sim é uma mulher de verdade. Alguns riram, outros desviaram o olhar. Ninguém defendeu Larissa. Ela estava ali, parada, sozinha, o coração batendo forte, mas o rosto imóvel. A humilhação era pública, cruel, calculada. Ricardo deu mais um passo. Amanhã você some da minha vida. Já aguentei demais. Um copo caiu no chão. Quebrou. Ninguém se mexeu. Larissa sentiu o peso de cada olhar. Pessoas que já sentaram na mesa dela, que já sorriram para ela, agora assistindo como se fosse um espetáculo. Bruna cruzou os braços, olhou de cima a baixo. Coitada, ainda acha que tem lugar aqui. Silêncio. E então, algo estranho aconteceu. Larissa levantou o olhar, devagar. Não havia lágrimas. Apenas uma pergunta, baixa, controlada. Terminou? Ricardo sorriu, arrogante. Terminei. Mas por um segundo, só um segundo, ele hesitou. Porque aquela não era a reação que ele esperava. E naquele instante, ninguém percebeu. Mas tudo já estava prestes a mudar. Se você já sentiu aquela dor silenciosa, aquela humilhação que ninguém vê, mas destrói por dentro, fica comigo até o fim. Porque o que Larissa fez depois, ninguém naquela sala, nem Ricardo, estava preparado para enfrentar. Naquele salão ainda carregado de tensão, o silêncio não era paz, era desconforto, era dúvida. Larissa não saiu correndo, não abaixou a cabeça. Ela apenas ficou ali por mais alguns segundos, como se estivesse absorvendo cada olhar, cada risada, cada palavra que tentaram usar para diminuí-la. Por dentro, o coração ainda batia forte. Mas algo tinha mudado. Não era mais dor, era controle. Ela virou o rosto lentamente, ignorando Ricardo e Bruna como se eles já não importassem. Deu um passo para o lado, depois outro. Saiu do centro daquele círculo de humilhação sem dizer mais nada. E isso incomodou mais do que qualquer grito. Atrás dela, as pessoas começaram a cochichar. Ela não vai fazer nada? Nem reagiu. Que estranho. Ricardo tentou rir, alto, exagerado, como se ainda estivesse no controle. Mas o riso não se espalhou como antes. Desta vez, foi curto, forçado, porque no fundo, até ele sentiu. Algo estava errado, e Larissa caminhou até a área próxima ao bar. Parou. Respirou fundo. Uma vez, duas. As mãos ainda tremiam levemente. Então ela apoiou os dedos na bancada fria de mármore. Um garçom se aproximou, hesitante. Senhora, deseja algo? Ela olhou para ele por um segundo, como se estivesse voltando para o presente. Água, respondeu em voz baixa. Quando ficou sozinha de novo, fechou os olhos por um instante. E ali, naquele pequeno silêncio, tudo voltou. As mensagens, as transferências, o nome de Bruna aparecendo no celular de Ricardo. E aquela frase que ainda ecoava. Você não é nada. Larissa abriu os olhos devagar. Dessa vez, sem sentir o golpe. Porque agora, ela sabia. Não era verdade. Ela levou a mão até a bolsa e apertou o celular com força. Lá dentro estavam meses de provas, organizadas, datas, valores, conversas, tudo. Não, tudo o que ele achava que estava escondido. Mas ela não tirou o aparelho ainda. Não, ainda não. Porque aquele momento precisava ser perfeito. Do outro lado do salão, Ricardo já tentava retomar a atenção. Falava alto, ria, encostava em pessoas importantes.
como se nada tivesse acontecido, como se ainda fosse intocável. Bruna ao lado dele, sorrindo, mas agora menos segura. Larissa observou de longe, sem pressa, e foi nesse instante que percebeu outra coisa. Nem todos estavam rindo mais. Alguns olhares mudaram, outros evitavam contato, e havia até quem estivesse curioso. Ela entendeu. O palco ainda era dele, mas a atenção já começava a se dividir. E então veio a pergunta que mudaria tudo. E se eu virar esse jogo agora? O coração acelerou. Não de medo, de decisão. Larissa se endireitou. Pegou o copo de água. Bebeu um gole pequeno. Colocou de volta na mesa com calma. Limpou qualquer sinal de fraqueza do rosto. E naquele momento, nasceu outra versão dela. Mais fria, mais firme, mais perigosa. Ela olhou diretamente para Ricardo. Ele ainda não sabia. Ainda acreditava que tinha vencido. Larissa deu um passo à frente, depois outro. Os saltos ecoaram no chão do salão. E cada passo agora não carregava dor. Carregava propósito. Porque dessa vez, quem ia falar era ela. Larissa deu mais um passo em direção ao centro do salão. E parou. Ainda não era a hora. Ela desviou levemente o caminho, como se tivesse mudado de ideia. Virou o rosto, fingiu interesse em outra coisa. Mas por dentro, cada detalhe daquela noite já estava conectado com tudo que vinha se acontecendo há semanas. Porque aquilo não começou ali. Começou em silêncio. Começou pequeno, quase imperceptível. Ela lembrava da primeira vez. Uma madrugada qualquer. O celular de Ricardo vibrou às 3 da manhã. Ele não acordou. Ou fingiu não acordar. Na tela, um nome simples. B. O coração dela apertou, mas ela não tocou no telefone. Não naquele dia. No dia seguinte tentou conversar. Podemos falar? Ricardo nem levantou os olhos do café. Se for drama, eu não tenho tempo. Aquilo ficou. Não como uma discussão, mas como um aviso. Depois vieram os atrasos, reuniões que se estendiam até tarde, jantares de negócios que nunca terminavam antes da meia-noite. E o detalhe que não saía da cabeça dela. O perfume. Doce. Marcante. Nunca foi dela. Um dia, ela perguntou, tentando manter a calma. Você trocou de perfume? Ele respondeu sem olhar. Ganhei em um evento. Simples, rápido e vazio. Mas o cheiro voltou. Na camisa, no carro, na própria casa. E foi aí que Larissa começou a observar. Sem brigar, sem acusar. Ela prestou atenção nos horários, nas mensagens que ele escondia virando o celular, nos banhos longos demais, nas respostas curtas demais. Tudo mudou, devagar. E foi exatamente isso que mais assustou. Porque não houve um momento claro de ruptura. Não houve um "eu não te amo mais". Houve distância, fria, calculada, crescente. Uma noite, o acaso fez o que ela não teve coragem. Ricardo saiu com pressa. Deixou o laptop aberto. Larissa passou pela sala. Parou. Não queria olhar, mas uma notificação piscando chamou sua atenção. Transferência confirmada. Ela hesitou por um segundo. Depois, clicou. E naquele instante, algo dentro dela caiu. Não era só traição. Os valores eram altos demais. 120 mil reais. 300 mil reais. Contas diferentes. Nomes desconhecidos. E no meio de tudo, o nome dele. Mais de uma vez. O corpo dela gelou. A mente tentou negar. Deve ter uma explicação. Mas não havia. Nos dias seguintes, ela encontrou mais. E-mails arquivados, conversas apagadas. Mas não completamente. Comprovantes. E um padrão. Tudo escondido. Tudo organizado. Tudo errado. E então veio a frase que nunca saiu da cabeça dela. Depois que resolver com ela, não pode dar errado. Ela leu aquilo mais de uma vez, o coração acelerando.
Resolver com ela era sobre quem? Não precisava perguntar. Ela sabia. Larissa fechou o laptop naquele dia sem fazer barulho. Sentou no sofá. Ficou ali, olhando para o nada, tentando entender se aquilo era real ou se estava exagerando. Mas no fundo, já sabia. E mesmo assim, não confrontou, não gritou, não chorou na frente dele. Porque naquele momento, algo mudou de lugar dentro dela. O medo virou outra coisa. Uma raiva fria, silenciosa, organizada. Ela pegou o celular. Começou a salvar tudo. Print por print. Arquivo por arquivo. Data por data. Sem pressa, sem erro. Porque pela primeira vez, ela não queria respostas. Ela queria controle. E enquanto Ricardo acreditava que estava escondendo tudo, Larissa já estava um passo à frente. Só esperando o momento exato para acabar com tudo. Larissa não se mexeu por alguns segundos depois de fechar o laptop naquele dia. O silêncio da sala parecia mais pesado do que qualquer grito. Ela já sabia que havia traição, mas aquilo era outra coisa, mais sujo, mais perigoso. Naquela noite, Ricardo chegou tarde, como sempre. Jogou as chaves na mesa, afrouxou a gravata e passou direto por ela. "Tá tudo bem?" E perguntou sem realmente esperar resposta. Larissa levantou os olhos. "Precisamos conversar." Ele suspirou, irritado. "De novo isso?" Ela respirou fundo, controlando a voz. "Eu vi algumas coisas no seu computador." Por um segundo, apenas um segundo, o olhar dele mudou. Foi rápido, quase invisível. Mas ela viu. Isso confirmou tudo. "Agora você anda mexendo nas minhas coisas?" Respondeu ele frio. "Eu não estava procurando nada", disse ela. "Só apareceu..." Ele riu, curto, sem humor. Claro, sempre aparece, né? O tom dele mudou. Ficou mais baixo, mais duro. "Cuidado com o que você fala." Larissa sentiu o corpo tensionar, mas não recuou. "Cuidado com o quê?" respondeu. Ricardo deu um passo à frente. "Ou você perde tudo." Silêncio. A frase caiu pesada entre os dois. Não era discussão, era ameaça. Ele pegou as chaves novamente. Para com essa obsessão. Você não tem nada." A porta bateu e ela ficou ali, sozinha, de novo. Mas dessa vez, não com dúvida, com certeza. Nos dias seguintes, Larissa tentou mais uma vez. Mudou o tom. Foi mais calma. "Se tem alguma coisa acontecendo, você pode me contar." Ricardo nem levantou os olhos do celular. "Não tem nada. Mas eu vi." "Você viu o que quis ver." A resposta veio rápida, pronta, como se já estivesse ensaiada. Ela tentou tocar o braço dele. Ele puxou de volta imediatamente. "Chega com isso, Larissa." O rejeito foi seco, frio, como se ela fosse um incômodo. Ela engoliu as lágrimas, mas não desistiu. "Eu só quero entender." Ele levantou irritado. "O que você quer é problema." Caminhou até a porta. Parou. Virou metade do rosto. "Eu trabalho. Eu pago tudo. Eu sustento essa casa." Cada palavra, um golpe, e Larissa ficou imóvel. "Eu não pedi isso", murmurou. Ricardo riu. "Então resolve sozinha." Saiu. E novamente. Deixou o vazio para trás. Mas algo dentro dela não aceitava mais aquilo. Não era só traição. Não era só mentira. Era controle. Era manipulação. Era um jogo onde ele achava que mandava. E foi aí que o medo mudou de forma. Virou atenção. Larissa começou a observar tudo com mais precisão. Horários, chamadas, comportamentos. Nada escapava mais. Uma noite, ele deixou o celular sobre a mesa e foi ao banheiro. Foi rápido. Ela pegou. A tela bloqueada. Senha errada uma vez. 2. Na terceira, abriu. O coração disparou. Mensagens. Muitas. Nome salvo. Bruna. Ela não suspeita de nada. Só mais um tempo. Depois que resolver com ela...
Larissa parou, respirou fundo, mas continuou. Fotos, comprovantes, conversas sobre dinheiro. E então, algo pior. Referências claras a contas ocultas, transferências que não podiam ser explicadas, valores que não batiam com nada que ele dizia. Aquilo não era erro, era esquema. Ela bloqueou o celular, colocou exatamente no mesmo lugar. Sentou devagar, o coração ainda acelerado, mas a mente já fria. Agora não havia mais dúvida. Ricardo não só atraía, ele estava envolvido em algo grande, algo ilegal, algo que podia destruir tudo. E ainda assim, ele acreditava que ela era fraca, que ela não sabia de nada. Larissa fechou os olhos por um instante. Quando abriu, já não era mais a mesma mulher. Porque naquele momento, ela não queria mais respostas. Ela queria justiça e, pela primeira vez, sabia exatamente como conseguir. Naquela noite, depois de tudo que descobriu, Larissa não fez escândalo. Não chorou na frente dele, ou não pediu explicações. Ela simplesmente mudou. No dia seguinte, a casa parecia igual. Ricardo saiu cedo, como sempre. Deixou o café pela metade. Nem olhou para ela. E pela primeira vez, aquilo não doeu. Porque agora, ela enxergava tudo com clareza. Assim que a porta se fechou, Larissa pegou o celular. Sentou à mesa. Respirou fundo e começou. Print por print. E-mail por e-mail. Transferência por transferência. Datas, valores, horários. 120 mil reais. 300 mil reais, 480 mil reais. Tudo organizado, nada fora do lugar. Ela não estava mais tentando entender, estava construindo algo, uma prova impossível de negar. Os dias passaram e por fora ela continuava a mesma, calma, silenciosa, quase invisível dentro da própria casa. Ricardo nem percebeu, chegava tarde, falava pouco. Às vezes nem falava, mas agora, cada gesto dele era analisado, cada mentira registrada. Uma noite ele comentou, jogando as chaves na mesa. Você tá estranha. Larissa levantou os olhos, sorriu levemente. Cansaço. Ele deu de ombros, não insistiu. E foi exatamente isso que ela precisava. Que ele acreditasse que estava tudo sob controle. Enquanto isso, ela avançava. Criou pastas. Separou por datas, marcou nomes, ligou informações. Transferências ligadas a empresas inexistentes. Mensagens que mencionavam prazos. E aquela frase, repetida mais de uma vez. Depois que resolver com ela, agora não havia dúvida. Não era só dinheiro, era um plano, e ela estava no meio dele. Por um momento, o medo voltou. Fraco, mas presente. Ela pegou o telefone, ligou para uma amiga. Você precisa sair daí. A amiga disse imediatamente. Larissa ficou em silêncio. Olhou ao redor. A casa, os móveis, foi a vida inteira construída ali. Sair assim, eu perco tudo. E ficar, a amiga insistiu. Você pode estar em risco. A palavra ficou, risco. Ela desligou, ficou olhando para o nada por alguns segundos. Talvez fosse verdade. Talvez ela devesse ir embora, sumir antes que fosse tarde. Mas então, outra coisa falou mais alto. A lembrança da festa, das risadas, da forma como ele disse, você não tem nada. Larissa apertou o celular com força. Não, ela não ia sair derrotada, não ia desaparecer em silêncio. Se ele queria controle, ela ia tirar isso dele, de forma definitiva. Naquela noite, ela tomou a decisão final. Não ia confrontar mais, não ia discutir. Ia deixar ele continuar, deixar ele acreditar que estava vencendo. Cada sorriso falso dela era uma armadilha. Cada silêncio era um passo a mais. Ela continuou reunindo tudo, em captura por captura, documento por documento.
até que tudo estivesse completo, sólido, inquestionável. E então, pela primeira vez em dias, ela se permitiu respirar fundo, não de alívio, mas de certeza, porque agora não era mais sobre dor, era sobre momento, o momento certo, o lugar certo e a forma certa de destruir tudo o que ele construiu. Larissa fechou os olhos por um segundo e, quando abriu, já sabia exatamente quando faria isso. Em público, na frente de todos, sem chance de fuga, sem chance de mentira, porque dessa vez, quem estava no controle era ela. Quando Larissa voltou a caminhar em direção ao centro do salão, ninguém percebeu de imediato. A música tinha voltado, as conversas também. Mas havia algo no ar. Uma tensão que não tinha ido embora. Ricardo ainda estava lá, no mesmo lugar, rindo alto. Bruna ao lado, agarrada ao braço dele, como se tivesse vencido. Ele acreditava nisso. Larissa parou a poucos metros. Observou por um segundo. Respirou fundo e então falou: Ricardo. A voz não foi alta, mas cortou o ambiente. Algumas pessoas se viraram, outras pararam de falar. O círculo começou a se formar outra vez. Ricardo virou devagar, sorriso arrogante ainda no rosto. Você ainda está aqui? Disse, quase rindo. Bruna revirou os olhos. Amor, ignora. Mas ele não ignorou. Deu um passo à frente, curioso. Vai fazer o que agora? Mais drama? Larissa não respondeu de imediato. Apenas o encarou. E então, levantou o celular. Você esqueceu uma coisa. Silêncio. Curto, mas pesado. Ricardo olhou para o aparelho. Depois para ela. E riu. Vai me ameaçar com isso? Alguns riram junto. Outros, não. Larissa tocou a tela, sem pressa. Ela virou o celular apenas para ele ver primeiro. A imagem refletiu nos olhos dele. Um e-mail, depois outro. Transferências, valores, datas. O nome dele repetido mais de uma vez. O sorriso começou a desaparecer. Foi sutil, mas foi real. Reconhece? Perguntou ela calma. Ricardo engoliu seco. Recuperou o tom. Isso não prova nada. Larissa deslizou o dedo. Mais arquivos, mais dados. Agora, pessoas próximas já conseguiam ver. O murmúrio começou. Isso é. Você viu isso? Não pode ser. Bruna puxou o braço dele. Vamos sair daqui. Mas ele não se moveu. Orgulho ou medo. Talvez os dois. Larissa deu um passo à frente. Então explica. A voz dela não subiu, mas pesou mais. Ricardo cruzou os braços. Problema meu. E esses valores? Ela insistiu, deslizando mais uma vez. Silêncio. A respiração dele mudou. Bruna já não sorria mais. Isso é montagem, ela disse, tentando manter o controle. Larissa virou o olhar para ela pela primeira vez. Você tem certeza que quer se envolver nisso? Bruna travou. Por um segundo, ficou sem resposta. Larissa voltou para Ricardo. Ou prefere que eu mostre o resto? Ele tentou rir, mas não conseguiu. Você está blefando. Larissa assentiu. Tem certeza? Abriu outra conversa. Mensagens claras, diretas. Depois que resolver com ela, não pode dar errado. O silêncio caiu pesado. Agora, ninguém fingia mais normalidade. Um homem mais velho se aproximou. Uma mulher levantou o celular para gravar. Bruna soltou o braço dele. Ricardo, o que é isso? Ele não respondeu. Não conseguia. Larissa guardou o celular por um segundo. Deixou o silêncio crescer. Deixou o peso cair. Você disse que eu não tinha nada. Deu mais um passo. Ou que eu estava imaginando coisas. Ricardo tentou recuperar o controle. E não tem. Mas a voz falhou. Larissa levantou o celular novamente. Agora, para todos. Eu tenho tudo. Silêncio absoluto. Ela abriu outra pasta. Isso aqui não é só traição. Deslizou. É fraude. Mais um. Desvio de dinheiro. Outro. Lavagem. Cada palavra,
mais pesada que a anterior. O ambiente mudou, definitivamente. Ricardo deu um passo para trás. Pequeno, mas visível. Você não sabe do que está falando. Mas ninguém acreditou. Não mais. Larissa manteve o olhar firme, sem piscar. Você queria um espetáculo, lembra? Olhou ao redor. Todos atentos agora. Ninguém rindo. Então vamos fazer direito. Ricardo tentou falar, mas não saiu nada. Nada. Larissa respirou fundo e completou, sem pressa. Isso é só o começo. E naquele instante, ficou claro para todos ali que o jogo tinha virado. O silêncio que tomou conta do salão não era mais de curiosidade. Era de julgamento. Ricardo ficou parado por um segundo. Depois tentou rir, forçado, alto demais. Como se ainda pudesse controlar aquilo. Vocês estão vendo isso? Abriu os braços, olhando ao redor. Ela pegou um monte de coisa fora de contexto e está tentando fazer um show. Ninguém respondeu. Nenhuma risada. Aquilo já dizia tudo. Ele deu mais um passo, apontando para Larissa. Sempre foi assim. Desconfiada, insegura. A tentativa era clara. Virar o jogo. Transformá-la na culpada. Mas não funcionou. Porque dessa vez havia provas. E todos tinham visto. Bruna tentou se recompor ao lado dele. Isso é distorcido. Mas qualquer pessoa pode inventar coisa assim. Mas a própria voz dela falhou no final. Larissa não discutiu. Não precisou. Apenas abriu mais um arquivo. Girou o celular lentamente. Transferência de R$480 mil. Deslizou. 2 dias depois, mais R$300 mil. Outro. Empresa registrada, que não existe. O murmúrio voltou, mais alto agora. Isso é sério. Não parece normal. Olha esses valores. Ricardo sentiu. O ambiente já não era mais dele. Ele respirou fundo. Tentou outra abordagem. Isso é investimento, disse rápido. Operação. Vocês não entendem. Mas ninguém confirmou. Ninguém apoiou. Um homem mais velho, que antes ria, cruzou os braços. Se isso for verdade, acabou. A frase ficou no ar, pesada, irreversível. Bruna deu um passo para trás, depois outro. Ricardo, você não me falou nada disso. Ele não respondeu, nem olhou para ela. E naquele momento, ela entendeu. Soltou o braço dele completamente. Você me usou. A voz saiu baixa, mas todos ouviram. Ricardo tentou segurá-la. Bruna, espera. Ela puxou o braço. Não me toca. E foi embora, sem olhar para trás. O impacto foi imediato. Um homem ao fundo comentou. Nem a amante ficou. Alguns balançaram a cabeça. Outros já se afastavam discretamente. Ricardo percebeu. E foi aí que o desespero apareceu de verdade. Ele passou a mão pelo cabelo. Olhou ao redor, procurando alguém, qualquer apoio. Não encontrou. Nenhum sorriso. Nenhuma cumplicidade. Só distância. Larissa observava tudo. Sem pressa. Sem emoção aparente. Deixando o colapso acontecer. Ricardo tentou mais uma vez. Larissa, a gente pode resolver isso. O tom mudou completamente. Não havia mais arrogância. Só urgência. Quer dinheiro? Ou a gente resolve. Alguns reagiram imediatamente. Tá oferecendo dinheiro? Agora quer negociar? Larissa manteve o olhar firme. Agora você quer conversar? Ele assentiu rápido. Sim. Ela inclinou levemente a cabeça. Depois de me humilhar na frente de todos? Silêncio. Ele tentou se aproximar. Eu errei, me excedi. Ela deu um passo para trás. Não. A palavra foi seca, definitiva. Ricardo congelou. Você não pode fazer isso comigo. Insistiu, a voz mais baixa agora. Larissa respirou fundo e respondeu sem levantar o tom. Você já fez. Aquilo encerrou. Ele tentou falar de novo, mas não conseguiu. Nenhuma palavra saiu. Nenhuma defesa restou. Javier deu um passo à frente ao lado de Larissa.
Acho melhor você parar por aqui. Ricardo olhou para ele, perdido. Isso já está em andamento. Larissa levantou o celular. Já foi enviado. A frase caiu como sentença. Irreversível. Ricardo deu um passo para trás, depois outro. O corpo já não sustentava aquela postura. Você acabou comigo. A voz saiu quebrada. Larissa manteve o olhar, calmo, firme. Não, uma pausa curta. Você acabou sozinho. Silêncio absoluto. A taça caiu da mão dele. Quebrou no chão, mas ninguém reagiu, porque o barulho maior já tinha acontecido. E naquele instante, diante de todos, Ricardo deixou de ser alguém poderoso, virou apenas um homem, enfrentando as consequências. Larissa não disse mais nada. Ela apenas virou as costas, sem pressa, sem olhar para trás. Dessa vez, ninguém riu. O salão, que antes parecia um palco de humilhação, agora estava em silêncio. Mas não era o mesmo silêncio. Era respeito. Os olhares que antes julgavam, agora baixavam. Alguns evitavam encarar. E outros apenas observavam, como se tivessem acabado de entender tudo. Larissa atravessou o salão com passos firmes. O som do salto ecoava no chão, marcando cada segundo daquela mudança. Ela não era mais a mulher que entrou ali. Quando chegou à porta, sentiu o ar frio da noite tocar o rosto. Respirou fundo, como se pela primeira vez em muito tempo estivesse livre. Javier se aproximou, em silêncio. Você fez o certo, disse baixo. Larissa apenas assentiu. Não precisava de validação. Ela já sabia. Dias depois, o nome de Ricardo começou a desaparecer. Conversas sussurradas, investigações abertas, negócios interrompidos. Tudo o que ele construiu começou a ruir. Mas Larissa não acompanhou. Não por indiferença, mas porque aquilo já não era mais sobre ele. Era sobre ela. Sobre recomeçar. Sobre reconstruir sem medo. Numa manhã tranquila, e sentada em um café simples em São Paulo, ela escrevia, sem pressa, sem peso. Uma atendente foi tratada com grosseria por um cliente. Larissa levantou os olhos, observou, e sem hesitar, se levantou. Fale com respeito, disse firme. O homem recuou, e naquele pequeno gesto estava toda a mudança, porque agora Larissa não se calava mais. Ela voltou para a mesa, sentou e continuou escrevendo. Dessa vez, dona da própria história. Lição de vida e moral. Às vezes, a dor chega em silêncio. Ela não grita, não avisa, apenas se instala e vai quebrando a gente por dentro. Mas existe um momento, um único momento, em que tudo muda. Não quando o outro erra, mas quando você decide não aceitar mais. Larissa nos mostra que não é sobre vingança, é sobre dignidade, sobre entender que amor não humilha, que respeito não se negocia, e que ficar em silêncio diante da injustiça só prolonga a dor. Muitas pessoas permanecem onde são diminuídas por medo de perder tudo, mas esquecem de algo importante. Quando você aceita ser menos, você já perdeu. A verdadeira força não está em gritar mais alto. Está em saber o momento certo de agir, em se levantar, em se posicionar, mesmo quando ninguém está do seu lado. Porque no fim, a verdade sempre encontra um caminho, e quem escolhe o caminho errado não precisa de inimigos. As próprias escolhas já são suficientes. Se essa história tocou você, lembre-se, nunca é tarde para se respeitar. Nunca é tarde para recomeçar. E nunca aceite ser tratado como se você não fosse nada.